O tempo é o suficiente para nós falarmos a palavra de Deus. Nós estamos num culto de ceia, irmão. E é bom quando o pastor vai falar, né, irmão? O pastor gosta de falar na ceia. Até brinco com o Daci, né? O pastor Daci, que está viajando, irmão, tá vendo que ele não está aqui, ele está de férias. E eu vou fazer uma leitura, irmãos. Eu quero que você acompanhe. É uma leitura bem conhecida, né? A gente não lê ela todo dia. É uma pena. Mas eu estou aqui seguindo, né, uma diretriz do apóstolo Paulo. Paulo, ele dizia aos filipenses: irmãos, eu não me canso de vos escrever, eu não me aborreço de vos escrever as mesmas coisas, né? E Paulo era tão bom em repetição, irmão. Quando você chegar em casa, você lê Atos capítulo 13, você vê que Paulo ia na sinagoga falar que Jesus era o Messias. Todo sábado ele ia lá na sinagoga e sempre dizendo. E quando ele foi embora, ele ia embora. O capítulo 13 de Atos é grande. Aí os judeus disseram para ele: olha, volta sábado de novo para falar as mesmas coisas. O homem era tão bom em repetição que as pessoas gostariam de ouvir as mesmas coisas que ele estava falando. E quando ele escreve lá em Romanos, no capítulo 15, versículo 4, ele diz: olha, tudo que foi escrito para o nosso ensino. Então, eu quero nessa noite falar um pouco aqui do ensino de Paulo. Nós, lembrando, irmão, nós não somos a igreja de Corinto, tá? Alguém tem receio de ler esse texto, mas Deus colocou esse texto no meu coração. Eu vou ler e vou explicar. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 3. Eita glória! Alguém quando abriu aí o texto. Louvado seja Deus. 1 Coríntios capítulo 3. É culto de ceia, irmão. É culto da família, tá? Então na família nós estamos em casa. Diz assim: eu, irmão, não pude vos falar como a espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Mas havendo entre vós invejas, contenda, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministro pelos quais crestes, conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que o que planta e é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque vós, o 9, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. O 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém, irmão. Só até aqui. Louvado seja Deus. Há uma regra, irmão, clara na hermenêutica, na exegese, que é muita gente estudante, que diz assim, né? Todo mundo, vocês sabem disso. Lê o texto, né? Explica o texto e aplica o texto. Não é isso? Mas o que eu quero dizer com isso, irmão? Quando alguém lê esse texto, se ele não tomar cuidado pela interpretação, o próprio texto já está dizendo aqui o assunto. Dependendo da tradução que você lê, nesse primeiro versículo, o apóstolo, ele está se sentindo em família para falar. E ele diz, irmãos, né? Irmãos, ele não está maltratando ninguém não. Ele está dizendo, irmãos. Tem tradução que diz, filhinhos, né? Então veja que ele está ali numa intimidade falando como se ele estivesse falando com a família.
É uma exortação, é uma repreensão, mas ele está falando tranquilo. Aí você pode dizer, o pastor hoje ele vai descer o cajado. Não, irmão, nós vamos fazer aqui uma leitura, uma exegese da palavra. Aqui tem um texto maravilhoso para a igreja, irmão. Para nós, que nós precisamos. Quando nós vamos entender esse texto, você vê, Paulo aqui ele está dando uma resposta. Aqui teve um início de alguma coisa. Não começou aqui. Ele não chegou logo dizendo, olha, vocês são isso? Não, calma. Aonde começou? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. No versículo 11 tem uma história lá que diz que uma família lá disse para Paulo, olha Paulo, lá está terrível. Porque tem uma separação, alguém está falando, alguém é maior, fulano é melhor, Paulo é melhor. Colocaram até Cefas no meio, até Pedro. Lá no capítulo 1, no versículo 12. Cefas, Pedro, acho que ele nunca foi nem em Coríntio, pela lógica. Mas colocaram ele também como um dos grandes. E o apóstolo aqui, ele está falando de algo aqui maravilhoso. A igreja, né? Existem vários tipos de pessoas na igreja. E Paulo está falando aqui dos tipos de pessoa que tinha na igreja, né? E aqui o que é interessante é que quando ele começa a escrever aqui esse capítulo, Paulo, ele escreve de uma maneira bem interessante. Eu vou começar lá do primeiro, que vai dar tempo, do capítulo 1, do versículo 1 ao 9. O apóstolo Paulo ali, ele fala de uma igreja, mas aí é a igreja que Deus vê. Aí do 10 ao 31, Paulo fala de uma igreja que os homens vê. Aí, essa é maravilhoso, irmão. A igreja que Deus vê, só Deus realmente vê. Por isso que tinha essas coisas aqui. E aqui Paulo ele vai falando do nosso posicionamento em Cristo. Tem crente que ele quer ser tudo na igreja, mas ele não olha, não verifica a sua posição diante de Deus. Aleluia. Entendeu? Houve um glória a Deus aí, irmão. Amém. Aleluia. E aqui, Paulo, ele diz que nós, irmão, olha lá no capítulo 1, lá onde, que nós fomos separados. Nós fomos chamados. Ele não está falando aqui com qualquer um, não. Ele está falando com alguém que foi chamado, que foi separado. Eu e você também estamos inclusos aqui. O que é a palavra, irmão? No grego, a palavra conhecida, todo mundo conhece, eclésia ou eclesia. O que quer dizer isso? Alguém que foi chamado para fora. Fora de onde, irmão? De você mesmo. Você é uma nova criatura. Você foi chamado para fora para fazer parte de um corpo, que é a igreja. Tem hora que a igreja pode ser templo, tem hora que a igreja pode ser, mas aqui eu estou falando não só da igreja física. E Paulo aqui ele está falando, olha, vocês foram chamados, vocês são servos de Deus, mas vocês precisam entender algumas coisas. Vocês ainda estão comendo leitinho, vocês não podem ainda comer. Mas sabe o que é interessante? Dá vontade até de adiantar já o texto, porque é muito bonito, irmão. É coisa maravilhosa para nós. Paulo aqui ele está falando de igreja, mas o que eu quero tocar nesse assunto aqui é que toda igreja, irmão, toda igreja que professa o nome de Jesus, que professa a salvação, ela tem dois endereços. Um geográfico, físico, aqui na terra, e tem outro lá em Jesus. É isso que Paulo está falando ali no capítulo 1. Então Paulo ele tinha um cuidado com a igreja. Ele tinha um zelo da igreja. Ele não tinha mais nada que voltar lá para falar com Coríntios. Ele não tinha mais o que voltar lá. Para ele já tinha feito a parte dele. Mas ele volta porque era a responsabilidade dele. É igual a minha. Eu como pastor tenho responsabilidade aqui nessa igreja. Se eu fico aqui só pregando justificação, salvação, aleluia, irmão, vocês, né, esse pastor é uma benção. Só que eu aprendi
Aliás, relembrei hoje de manhã, onde na escola dominical, tinha muita gente aqui lá também. O evangelho, irmão, ele não é conforto, ele é confronto. Glória a Deus. Que tu gosta, irmão, de ouvir mensagem do céu? Ô, glória, até eu. Mas o evangelho, irmão, ele precisa nos confrontar. Ele precisa nos colocar numa posição. E aqui Paulo ele vai falando dos endereços da igreja. A igreja, irmão, ela é constituída por pessoas santificadas. É isso mesmo. Você pode até duvidar, mas mesmo assim, será que esse povo é por pessoa santificada, né? Separada. Você pode fazer o que quiser, mas você foi separado por Deus. Você pode ir para onde for, você foi separado por Deus. Aleluia. Tem gente que não entende isso, mas tem que entender. Nessa noite a palavra veio para você, para mim. Nós somos santos. Santo, irmão, não é alguém que morreu, teve uma vida sagrada, não sei o que e tal, e depois ele foi para o céu. Não, santo é eu e você que estamos vivos. Nós somos santificados, lavados, regenerados pela palavra. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. E Paulo aqui, irmão, ele vai lembrando para os irmãos, aqueles chamados que eles são o quê? A família de Deus. É nisso aqui que eu quero chegar. Quando Paulo diz filhinhos, meu filho, ou irmãos, ele está ali falando, sentindo-se que está numa família. Aí ali no capítulo 2, eu já vou adiantando, ele fala muita coisa, que ele está pregando o evangelho, que o evangelho é o que transforma, o evangelho é o que muda o homem. Paulo, irmão, quando ele pregava, havia uma disputa muito grande na região de Corinto. Muitos filósofos, muita gente sabida demais, e queria combater ali na igreja de Corinto, queria dar opinião. E os crentes muito levados. Paulo já disse quem era eles. Eles não eram muitos espirituais. Ele não era voltado para as coisas de Deus. E Paulo diz para eles, está ensinando para eles, que aqueles homens filósofos era quase a mesma coisa do dia de hoje. Os filósofos, aqueles homens daquele tempo, os pensadores que queriam ir de encontro à igreja, eles precisavam também ter os seguidores dele. E eles precisavam também ser eloquentes. Se eles fossem pegar contando historinha lá de cabeça baixa, não arrumava ninguém para seguir. Eles tinham que ser eloquente, veemente. Ele tinha que convencer pela palavra. E Apolo, irmão, era esse. Só que Apolo não era de Deus. E Apolo estava do lado de Paulo. Apolo não era contra, não. Apolo era bom demais, irmão. Apolo era terrível. Quando ele pregava, né, não tem muita coisa sobre ele, não. Mas eu quero dizer para você uma coisa muito interessante. Faltava alguma coisa para Apolo ainda, né? Quem lembra, né? Quando Priscila e Áquila encontraram com ele, ele era poderoso nas escrituras. Aí chega aqui, Priscila diz: vem aqui, deve ter ouvido ele pregar. Você conhece o Espírito Santo? Não conhecia. Mas depois aparece Paulo e chega numa determinado lugar lá, e quem está lá? Apolo. Aí Paulo disse: recebeste vós já o Espírito Santo? Nós nunca nem ouvimos falar. Ele disse: receba o Espírito. Aleluia. Por aí já dá para você saber quem era maior, se era Paulo ou Apolo. Eu não vou perguntar se aqui tem ninguém de Apolo nem de Paulo, né? Mas só por aí você tem. Paulo disse: olha, eu plantei, porque foi Paulo que fundou a igreja de Corinto, e Apolo regou. Você sabia que quando Paulo ficou 1 ano e 8 meses, que fundou aquela igreja, quem assumiu a igreja com o pastor foi Apolo? Então a igreja estava bem servida, né? E agora gerava aquela confusão: mas quem é maior? Apolo ou Paulo? Aí Paulo disse: olha, irmão, nós somos os mesmos. Tanto eu como Apolo. Paulo ainda foi generoso, disse que Apolo era igual a ele. Não fez nem dizer: não, eu sou melhor do que. Porque tem alguém, irmão, se ele cantar, se ele pregar, meu Deus do céu, ele já é o super. Agora,
Se ele fizer sucesso, aí, meu Deus, aí segura. Aí para você ouvir, tem que pagar 10, 15, 20 mil. Aí já é pior ainda, aí sobe. Esse não é o evangelho de Cristo. Paulo disse, olha, eu não sou mercador, eu não estou vendendo o evangelho. Nada contra quem prega, quem vai nos congressos, quem recebe, nada contra. Até porque Jesus disse que se você fizer alguma coisa para Deus e você receber, você já recebeu. Seu pagamento já está quitado. Então se você adorar recebendo, fala com Jesus. Não sei se essa adoração vai para lá. Irmãos, a gente tem, muitas vezes fica com dó, com medo, com medinho de falar. Então, ainda bem que não está sendo gravado. Mas, louvado seja Deus. Irmão, a realidade é essa. E o apóstolo Paulo, ele tem a mensagem aqui, deixa eu andar aqui um pouco, uma mensagem aqui muito interessante para nós. Essa mensagem aqui não é para diminuir alguém, não era para desfazer ninguém. Paulo apenas foi a real. Olha, vocês são criancinha na fé. Mais interessante, irmão, já fazia 6 anos que Paulo tinha passado lá ensinado para eles, e eles ainda eram criança na fé. Aí Paulo escreve dizendo, olha, eles até foram desaforados com Paulo, disseram para Paulo, olha, você é bom de palavra, de carta, mas de presença. Aí Paulo disse, não estou preocupado com presença não. Eu não fui a vós com sabedoria humana. Eu não fui tentar persuadir vocês com intelectualidade. Eu fui a vocês em autoridade do Espírito Santo. Irmão, filosofia, sabedoria, qualquer uma pessoa resiste, mas ao Espírito Santo não tem um. Aleluia! O Espírito Santo, ele convence o homem. Mas aqui falando, o que é que Paulo estava querendo dizer aqui? O que é que você entendeu nesse texto aqui em que nós lemos? Cadê meu lenço? Foi embora. Aí, o que Paulo estava querendo dizer aqui, né? Que a igreja, irmão, ele fez aqui 3 comparações, se você observar no texto que eu li. Eu fui muito rápido, mas depois você começa a ler, você vai entender. Ele fez aqui 3 comparações, né? A primeira, ele fez a comparação da igreja como uma família. A igreja, ela é uma família. E você nunca viu uma família para não ter problema. Você nunca viu uma família para não ter... Os irmãos não são todos iguais. Olha o dedo. Pedro, Tiago, João, Bartolomeu. Todo mundo. Nem todos são iguais. E Paulo aqui, ele está dizendo, olha, vocês são crianças. Vocês não são espirituais. Se vocês fossem espirituais, vocês não estavam nessa contenda. Mas que vocês entendam, né? Irmão, às vezes a pessoa, ela é criança na fé pelo tempo que ela está na igreja, pela conversão, pelo tempo. Não é porque ele é só carnal, não, é pelo tempo, é um tempo para amadurecer. E a igreja como uma família, irmão, nós estamos aqui, sabe para quê? Para fazer com que os nossos irmãos, eles venham amadurecer na fé. Nós estamos aqui na segunda-feira orando, nós estamos na quarta-feira ensinando, na sexta-feira tem o culto como é que é, irmão? Do clamor. No domingo tem escola dominical. Qual é o interesse, irmão? Para que você desenvolva a sua fé, para que você cresça, para que poder um alimento mais sólido, mais resistente. Aquela palavra que ela vem e bate e você diz, é de Deus. Não aquela quando a palavra vem e bate, você diz, essa aí não é de Deus. Porque você não está ali na visão espiritual. Então Paulo aqui comparando a igreja como uma família. Qual é o objetivo da igreja como família? Maturidade. Não estou falando aqui de velhice não, que você vai envelhecer na igreja não. A maturidade você se adquire em pouco tempo. Você não precisa ficar velhinho com 90 anos para ser maduro não. Ter maturidade na fé. Muitas pessoas se admiram do Timóteo. Por que ele era um pastor? Timóteo era casado? Não vamos entrar nesse mérito, não responda. Mas, por que ele era pastor tão jovem?
E muitos anciões ali na igreja. Aí Paulo ensinava para ele, olha, Timóteo, quer quebrar todo aquele povo? Quebrar que eu estou falando aqui não é uma gíria não, tá, irmão? É abrandar o coração do povo. Trate, né? As jovens como sua irmã, os idosos como seu pai, sua mãe. Família, trate ali, é uma família, Timóteo. E Timóteo foi um pastor de sucesso, irmão. Timóteo dirigiu uma igreja e foi um pastor de sucesso. Então, aqui adiantando, nós, irmão, como igreja, nós estamos aqui para que os irmãos venham amadurecer. É obreiro, é presbítero, é pastor, todos nós precisamos amadurecer. Tá vendo dessa idade? Eu ainda estou jovem, né, irmão? Mas eu ainda estou amadurecendo. Né? E tem mais uma coisa, não vai estragar não, sabe por quê? É o Espírito Santo que conserva, é o Espírito Santo. Tem gente que diz, irmão, sabe, irmão, é a minha memória, eu tenho dificuldade para ler a Bíblia. Irmão, deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Você vai abrir sua memória, seu olho, sua cabeça, sua inteligência. Não tem idade, né, João Vitor? Moisés com aquela idade, eu nem quero entrar aqui no mérito, mas eu vou voltar, né? Vou voltar para que os irmãos entendam. Caleb e Josué. Quando você vê aquela história, irmão, quando Deus chamou os homens para ver a terra, só 2 quis, o resto disse não, é muito difícil. E o povo foi na maioria. Mas o que eu quero que você entenda, disse que tinha gigante, tinha não sei o quê, ficaram com medo, desistiram. Passado, quantos anos? Ninguém lembra? 40? 40 anos. Quando foi na divisão da terra, Caleb disse, eu quero a minha parte. Lembra que Deus falou, Moisés, que é para você me dar a minha parte, eu quero a minha parte agora. Aí Moisés deu a parte ali. Ele estava separando a terra ali. Moisés não, Josué estava dividindo a terra ali, né? Junto com o sacerdote, com tudo. Aí deu a parte dele. Sabe qual foi a parte que ele quis, irmão? A parte que tinha um gigante. A parte que ninguém quis. Ele disse, eu quero aquela lá. Aleluia. Mostrar para aqueles amigos lá. Irmão, tem gente que só desanima você. Tem gente que só atrapalha você. E você não tem visão de Deus. Se acompanha com essa gente aí, você perde muita coisa, irmão. Tem a visão de Deus. Peça a visão para você entender. Ore. Jesus, me dá visão. Eu quero entender quem está do meu lado. Nem todo mundo que está do seu lado quer o seu bem, irmão. Ah, não, mas é irmão da igreja. Aleluia. Louvado seja Deus. Aqui, irmão, só para finalizar aqui, Caleb, só para você entender a glória. Caleb estava com quantos anos, irmão? Vocês lembram? 80 anos. Foi lá, matou todo o gigante, pegou a terra e disse, essa aqui é a minha bênção e ninguém toma. Se fosse outra divisão, se fosse outro com uma visão atrapalhada, e olhar a terra plana mais bonita, igual um irmãozinho fez lá, lembra? O servo de Abraão, Ló escolheu a melhor terra. Ele disse, não, eu quero aquela lá. Pegou a terra, foi lá, matou o gigante, está escrito lá. Lê lá em Josué que você vai ver. Tomou conta da terra. Não precisou de 10, de 20, ele foi lá e fez o trabalho dele. Não sei como, eliminou o gigante. Sabe como? O poder de Deus. Não tem gigante, irmão. Aleluia. Na sua vida espiritual, material, quando você está debaixo das mãos de Deus. Aleluia. Só aqui para finalizar, que eu vou voltar aqui para o meu texto. Você sabe qual é aquela terra hoje? Israel. Jerusalém. Aqueles morros, aqueles montes ali. Né? Aquela terra ali. Né?
é a terra aonde Ruth respingou ali as suas espigas de milho ali. É a terra onde Davi fez o templo, irmão. Aleluia! É a terra onde Davi fez o templo. É ali, aquela terra que está ali. Pois aquela terra ali foi desbravada, foi trabalhada através de Caleb. Tem um versículo que eu leio quase todo dia. Haveria um homem igual Caleb, que o meu espírito está nele. Uma andorinha só não faz verão, irmão, mas um homem cheio do Espírito Santo, ele muda. Aleluia! Aleluia! Voltando aqui. Ai, tá glória. Irmão, agora a igreja com a família, a igreja também como um campo, irmão. Nós somos um campo. Paulo diz, olha, vocês são lavoura de Deus. Irmão, quem faz uma lavoura para não produzir nada? Me diga. É o contrário. Você fica até preocupado com os insetos, se o bichinho vem comer a lavoura, se vai danificar a lavoura. Você fica preocupado cuidando da lavoura. E Paulo disse, olha, vocês são lavoura de Deus. Louvado seja o nome. Vocês são um campo. Quando alguém planta um campo, quando alguém está na lavoura, qual é o objetivo, irmão? É a quantidade. Ninguém faz um campo, ninguém faz uma lavoura, ninguém ara uma terra, faz um arado para colher 2 sacos de milho. Ele quer colher 10 mil. E é assim que Deus quer de mim e de você. Nós somos lavoura de Deus, irmão. Campo de Deus. E pode ter certeza que Deus está cuidando de você. Jesus está cuidando de você. O centro da mensagem aqui é Jesus. E ainda, irmãos, eu quero aqui adiantar. Aleluia. Vai dar tempo, Paulo. Fica tranquilo. Eu falei que dá tempo. Aleluia. Louvado seja Deus. E agora, irmão, a igreja ainda tem mais uma vantagem, né? Já falei aqui que a gente desenvolve a nossa salvação. Aqui na nossa família. Né? Aí, porque todo mundo tem um pensamento que a família é acolhedora, e é também, mas tem família, se você olhar, a família de Davi, família de Noé, a família do primeiro homem, meu Deus, mas Deus cuidou deles. Essa é a importância. Então aqui, voltando aqui para o último tópico aqui do assunto aqui, Paulo disse que nós somos o quê? Um edifício. Nós somos um edifício. O que ele diz aqui? Cooperadores de Deus na lavoura, edifício de Deus. Aí o que eu li 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Louvado seja Deus. Então aqui eu falei sobre a família, sobre o campo, né? Sobre a terra, né? Aqui é sobre o coletivo de Deus. Quando fala de campo, lavoura, fala sobre o coletivo de Deus, juntando ainda mais com família. E agora aqui vem o quê? O campo. Você é o templo de Deus. Você é edifício de Deus. O pastor Douglas falou uma palavra hoje lá na escola dominical. Ele falou, mas eu sei que muita gente não entendeu. Mas muita mesmo, 99,9. Ele disse que Jesus taberculou. Palavra do tabernáculo, né? Essa palavra está escrita no texto original do grego em João. Isso aí já vai uma referência para Apocalipse. Quando diz, eis quando é vindo, né? A nova Jerusalém descendo do céu. Eis o tabernáculo de Deus e Jesus para habitar com os homens. Aleluia! Essa é a nossa esperança. Então o crente aqui como indivíduo, ele é templo de Deus, irmão. Você é templo de Deus. Você não é mais aquele. Agora você tem um dono. Não tem uma música aí que diz você tem um dono? E tem mesmo. Agora nós somos templo de Deus, edifício de Deus. Isso aqui é para quê, irmão? Para que nós venhamos ter mais responsabilidade. Que nós venhamos. Por que edifício? Edifício é algo que é edificado, irmão. Tem umas piadas aí sobre edifício, mas não tem nada disso aqui não. Edifício é porque é
edificado. Você é edificado em quem? Eu não li esse versículo, mas eu vou comentar, está lá na frente. Jesus Cristo, irmão, ele é o nosso fundamento. Se o seu alicerce, o seu fundamento, ele está em Cristo, pode ter certeza, irmão, a sua casa ela está edificada na rocha. Vem o vento, vem a chuva, vem o trovão, vem o relâmpago. Olha você aqui adorando a Deus. Aleluia. Eu falei, irmão, hoje pela chuva que deu, eu falei, ih, Jesus, olha você aí. Olha eu aqui, aleluia, participando deste ato tão glorioso. Então, irmãos, o alicerce, o fundamento é algo importante na vida do cristão. A sua fé, você já foi chamado, você já foi fundamentado em Cristo. Aí Paulo disse, cada um de vós veja como edifica. Como você está edificando a sua fé em Cristo? Está preocupado com o que alguém está falando de você? Está preocupado com sua vida material, que não está andando bem? Está preocupado com a sua saúde? Jesus disse lá em Mateus, quando ele estava no sermão lá do monte, capítulo 6, ele disse, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não é demais não, é todas estas. Estas o que? Aquele que tinha falado lá em cima. Roupa, comida, vestimenta, saúde, ele vai cuidar de você. Não fique preocupado, desesperado não. Só confia e crê na palavra. Então, por que o alicerce é importante, irmão? Você passa aí prédio aí na Paulista, que se constrói muito prédio, né, aqui na região aqui do centro. Aí você vê lá as máquinas trabalhando, caminhão saindo, barro, tudo feio, irmão, que dá poeira. Você nem quer pisar lá, lama. De repente você volta lá, irmão, tem um prédio de vidro, coisa mais linda. Você esqueceu do fundamento que está lá embaixo. Mesmo assim é Cristo na nossa vida. Aleluia! Ninguém vê a base, mas está lá embaixo, está seguro. Você está arraigado, como diz o apóstolo Paulo, em Cristo. Que Deus nos abençoe, irmão, em Cristo Jesus. Fique com essa palavra. Amém?